Olá, amigos do Portal DI, do Diário do Iguaçu. Recebemos para entrevista aqui no período eleitoral o deputado federal Pedro Kizai, ex-prefeito de Chapecó também, né, deputado federal já terceiro mandato, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai conversar aqui um bate-papo sobre a eleição, né, e a candidatura do deputado à reeleição. Obrigado, deputado, pela sua visita. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que acompanham o teu programa pela oportunidade de conversar. Como eu já sou deputado federal, já fui prefeito de Chapecó, esse é o momento que as pessoas também vão julgar o meu trabalho, vão avaliar o nosso trabalho, nossa postura, nossas ações. Então essa é uma oportunidade democrática que você nos concede junto aqui do Diário do Iguaçu para que a gente possa prestar contas das nossas ações. Então muito obrigado aí pela oportunidade. Deputado, como foi citado, o senhor é ex-prefeito, né, ex-vice-prefeito, foi deputado estadual, agora terceiro mandato deputado federal. A pergunta é, por que Pedro Kizai é candidato, né, que é um novo mandato de deputado federal? Eu acho que são duas razões, Bruno. Os desafios de Santa Catarina, em 4 áreas principais que eu tenho eleito como grandes prioridades. A luta da agricultura familiar, e Santa Catarina se destaca na produção de alimento, e eu quero continuar defendendo essa bandeira, e fiz a lei Assis Carvalho II, que prevê aí um apoio de 5 bilhões de reais para a agricultura familiar fortalecida, valorizada, para inclusive enfrentar a inflação dos alimentos e ofertar alimento para o povo brasileiro e principalmente os que têm necessidades sociais hoje. A segunda ação prioritária nossa é a própria luta municipalista. Eu coordenei a lei do FPM, de 1% FPM, que no mês de julho, agora último, Santa Catarina recebeu 212 milhões de reais. Qual o deputado federal que teve reconhecimento da Confederação Nacional dos Prefeitos do país? Porque eu fui prefeito, fui presidente da MOSC, fui presidente da Federação Catarinense dos Municípios e conquistamos 1% do FPM em dezembro de 2009 com o presidente Lula. Em 2014 eu coordenei essa lei junto do Congresso Nacional e negociei junto com o governo federal, que tem reconhecimento do próprio Paulo Yukoski, que é o presidente da Confederação, dizendo, o Pedro Kizai, que foi o principal responsável na negociação com o governo. Isso significou 3 milhões e pouco aqui para Chapecó no mês de julho a mais. No mês de setembro, fui o único deputado federal que participei, conquistamos mais 1% para o mês de setembro. E vai ter aí mais um recurso de praticamente mais 1 milhão aqui para Chapecó no mês de setembro, que vai ser escalonado. Fiz a lei do ISS, que quando o prefeito enfrentei os bancos que não pagavam imposto do cartão de crédito, débito, que poderá significar mais 400 milhões em Santa Catarina. Então essa luta municipalista, além das emendas, né, de apoio ao município, de emendas parlamentares. E fui o deputado que destinei 252 milhões para os municípios de Santa Catarina em creche, escolas, quadras cobertas, ônibus, como aqui mesmo em Chapecó. O terceiro eixo é a saúde. Antes da pandemia e dos hospitais, a gente começou a perceber que a saúde, fortalecer o SUS, e aí quando foi votado o congelamento para 20 anos, disse, isso é um escândalo, um crime que estão fazendo com esse país, onde a vida, cuidar e proteger a vida. A pandemia mostrou a importância do SUS. Quando a gente colocou 12 milhões de reais no hospital regional, quando eu fiz os leitos, 10 leitos de UTI neonatal no hospital, que são os 10 únicos que fiz quando prefeito de Chapecó. Quando Lula esteve aqui em Chapecó, em outubro de 2003, entre os 3 pedidos que eu fiz, como compra direta do agricultor, me ajudar a salvar a Chapecó Alimentos para arrendar como arrendamos ou vender depois, porque tinha 5 mil trabalhadores demitidos e o Lula assumiu o compromisso comigo, mandou enrolar as faixas. E a luta para fazer um hospital materno-infantil, que o Lula liberou 5 milhões e meio para mim. Então essa luta da saúde, como agora aprovamos o piso das enfermeiras, das técnicas, das auxiliares, para apoiar os profissionais da saúde, como fizemos agora a audiência pública para fortalecer o nosso hospital regional, junto com o Hospital Materno Infantil, hoje o Hospital da Criança e o Hospital Regional, eu destinei praticamente 13 milhões de reais aqui para Chapecó, para a saúde, além do Estado, que destinei 118 milhões. E o quarto e último lugar
Tu me conhece, Bruno, e todos me conhecem. Sou professor da universidade há 30 anos, fui pró-reitor, entre tantas ações que como prefeito lutamos para ter o DESC. E agora completou 18 anos, uma conquista para Chapecó, a nossa universidade estadual. Eu doei o terreno, que era para a Fundação Tupi, depois ficou para o Instituto Federal, que está aí uma das melhores escolas técnicas federais reconhecida do mundo e do Brasil. No Brasil é primeiro lugar, o nosso Instituto Federal. A Universidade Federal. Eu tenho um vídeo que foi o melhor presente que eu recebi como professor e como liderança política, o ex-ministro Fernando Haddad, que reconhece que eu, além do Instituto Federal, dizia, nós precisamos de Universidade Federal em Chapecó. E o Fernando Haddad dizia, não, o Instituto já é o suficiente. Convencemos ele. E anos depois ele reconheceu que foi a coisa mais acertada que a gente fez, ter Universidade Federal também, junto com o Instituto. Como curso de medicina, que forma médicos. E eu tenho tem tantas coisas que eu fiz na vida política, se valeu a pena, a gente sempre se pergunta. Eu concluo essa primeira pergunta sua com o artigo 170 das bolsas de estudo. Quando eu era pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da UNESC, Campo Chapecó, um casal de agricultores diz, não deu safra, a nossa menina que está no 6º período de psicologia vai embora, não tem como pagar mensalidade. E quando eu assumi como deputado estadual, entre tantas leis que eu fiz, uma foi o artigo 170 das bolsas de estudo. E hoje, vendo esses 19, 20 anos que se passou, 1.783 bilhões de reais destinados para 550 mil jovens catarinenses. Depois de uma entrevista que eu dei num rádio, um servente de pedreiro me procurou no restaurante onde eu estava almoçando, e ele disse, seu Pedro, foi você que fez essa lei das bolsas do artigo 170? Sim, expliquei para ele toda a história, toda a luta. E ele diz, seu Pedro, a minha filha está se formando em arquitetura. Ela ganhou 4 anos e meio essa bolsa. Dá um presente para mim. Vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer. E ver tantos jovens, como Oséias, jornalista, me entrevistando semana retrasada, e disse, sou filho, né, da bolsa do artigo 170. O Christian, aqui na Belos, em Ceará, diz, eu fiz jornalismo com a bolsa do 170. Numa rádio aqui na região, a menina passou em medicina veterinária, trabalha numa das rádios aqui da região, e ela diz, consegui agora 100% da bolsa de estudo, de um sonho que eu vou realizar. Então esses 4 grandes eixos me movem a continuar como deputado federal, e a segunda razão para ser deputado federal é ajudar o presidente Lula a governar o Brasil e o presidente Lula nos ajudar, Santa Catarina, no nosso oeste e Chapecó. Deputado, a gente tem, o senhor já fez um resumo aí, né, das tuas ações enquanto deputado, né, nesses mandatos, mas assim, a partir de agora, a partir do ano que vem, se o senhor for reeleito, né, no que o senhor tem de bandeiras ou metas? A gente vê, por exemplo, a questão das rodovias, né, federais aqui do estado inteiro, né, mas falando especificamente aqui da região, então as estaduais também, mas o senhor, enquanto deputado Sim. federal, tem essa incumbência das rodovias federais. A própria saúde, hospital regional, o senhor citou até uma audiência agora, né, que foi feita, mas o hospital regional passou e ainda passa por dificuldades financeiras, né? O que o deputado federal pode fazer? E estou citando só 2 exemplos, né? Mas o senhor pode abordar outros temas também. O que o deputado federal pode fazer aqui pela nossa região? Olha, Bruno, infraestrutura. Não tem região, não tem estado, não tem país que se desenvolve se a gente não integrar-se na infraestrutura aérea, rodoviária, portuária e ferroviária. Retomar os projetos das ferrovias que o atual presidente abandonou na nossa região. Está fazendo de outras regiões, mas aqui abandonou. Nós vamos retomar o debate das ferrovias aqui para o sul, para vir a nossa matéria-prima do centro-oeste para nossas agroindústrias de Chapecó e do oeste de Santa Catarina. Segundo, tem que modernizar as BR. Nós temos as piores rodovias federais do país. A 163 é a pior do país. Cada 10 quilômetros, 7 estão em precárias condições. E tem que duplicar a BR-282, Chapecó-Irani, tá? Tem que fazer a terceira faixa em muitas outras regiões e espaços da BR-282, como de Lages a Florianópolis, que a gente faz
Aqui a gente empaca, depois vai bem, chega lá depois de lá e começa lá em Alfredo. Então tem que decidir que a 282 é prioridade. Além de duplicar a 470, a 163, a 258, a 158 aqui na região. Terceiro lugar é retomar a luta da saúde e fortalecer o sistema único de saúde. As pessoas não têm ideia o que é não ter SUS. Portanto, revogar a emenda constitucional 95, que congelou para 20 anos de investimento na saúde e na educação. Educação é futuro, saúde é presente. Tu está doente, tem que ser atendido, tem que ser cuidado, tem que ser protegido. Então, o hospital regional, além de modernizar a tabela SUS, discutir o compartilhamento dessa gestão do hospital regional com o governo do estado, com o governo federal, o poder público assumir mais a linha de frente do hospital regional. Assumir como um hospital público do povo de Chapecó e do povo do Oeste de Santa Catarina. Então, esse é um segundo elemento. O terceiro, ampliar os nossos cursos nos institutos federais, escola, educação, qualificação profissional, ampliar os cursos da Universidade Federal, ampliar os campi como São Miguel do Oeste e Concórdia, fazer a luta de ter uma terceira universidade federal, como curitibanos, que agora conseguimos medicina, de muitos anos de luta, que consegui em Chapecó, consegui em Araranguá, e agora conseguimos em Curitibanos, fazer uma terceira universidade, que é a Universidade do Contestado. Ou seja, colocar o Estado induzindo o desenvolvimento de Santa Catarina. Então, apoiar a agricultura, apoiar a infraestrutura, e aí é um escândalo. Como é que alguém pode defender esse atual governo que eu procuro há 3 anos e meio, Bruno? Eu nunca fui convidado para a inauguração de nenhuma obra em Santa Catarina. Nenhum campus de universidade, nem de instituto, nem de infraestrutura aeroportuária ou rodoviária. Das rodovias é o escândalo que nós temos em Santa Catarina. Nós mandamos 60, 70 bilhões para o governo federal, volta a 8, 10. Então, precisa redimensionar e reconstruir esse país e colocar Santa Catarina a ser respeitada no cenário nacional e no governo federal. São essas as grandes propostas. E, evidentemente, fazer o dia a dia de apoio aos municípios, apoio aos bairros, apoio a outras obras que a gente tem feito aí e continuar defendendo bolsa de estudo, como do artigo 170, 171, do PROIES que eu fiz, e retomar o ProUni e o FIES como instrumentos federais para expandir a oportunidade da juventude poder estudar nesse país. Deputado, a gente tem, indo um pouco agora para a eleição estadual, né? A gente tem 10 candidaturas confirmadas, registradas, e dessas, assim, digamos, 7, 8 são maiores e tal, né? A gente tem eu faço essa pergunta no seguinte sentido: a gente tem um candidato do PT, Décio Lima, que é um ex-deputado, né? Foi até seu colega na Câmara dos Deputados. E aí a gente tem o atual governador, o Carlos Moisés, temos Jorginho Melo, do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, o Esperidião Amin, senador também, já foi governador, né? Também traz essa carga de uma proximidade com o Bolsonaro, o Jean Loureiro, que é um ex-prefeito, e também tem essa proximidade pela essa aliança com o prefeito aqui, João Rodrigues, né? Que é bolsonarista também. A minha pergunta é, tem 4, 5 candidaturas bolsonaristas e uma candidatura de esquerda, né, do PT, que tem esse apoio ao presidente Lula, que está concorrendo, ex-presidente Lula. O que o senhor analisa dessa eleição estadual? O senhor acha, por exemplo, que é possível chegar a um segundo turno, é possível vencer? Ou o bolsonarismo, que a gente sabe que aqui no estado ele tem uma ressonância maior, né? Ou vai prevalecer de ter 2 candidaturas de direita no segundo turno? O bolsonarismo está perdendo força aqui também no estado. E emerge e acende cada vez mais a força do ex-presidente Lula pela situação econômica, social e de não investimento aqui no estado, que não tem nada para mostrar. Por outro lado, o perfil ideológico mais de candidaturas à direita são várias. Uhum. E é a primeira. Eu pergunto para ti, Bruno, quem vai ganhar as eleições em Santa Catarina? Percebe? É uma eleição em aberto. Sim. Se é uma eleição em aberto e a direita disputa as bases sociais da própria direita, e nós temos a alternativa com a soma do Dário Berger, que hoje é senador, que se alia na relação com o presidente Lula e com Décio Lima, junto com o Fritz, que foi nosso prefeito de Chapecó, como primeiro suplente ao Senado,
e uma mulher negra, empresária, como vice-governadora, a gente dialoga com a juventude e com as mulheres, dialoga com a nossa base social histórica, que fizemos quase 13% na última eleição, numa conjuntura bem difícil, quem acompanhou 2018, e o Décio Lima, prefeito de Blumenau por 8 anos, deputado federal por 12 anos, com uma vasta experiência de gestão, tem condições do quê? Dessa vínculo entre Santa Catarina e o Brasil, no debate nacional de presidente Lula, é possível que nós iremos para o segundo turno. Com quem? Se é com Jorginho, provavelmente, na minha leitura, é com o comandante Moisés. Essa é a minha leitura pessoal, que é o Jorginho, junto com a mim, junto com o Jean, vão disputar mesmas bases sociais, e nesse processo nós fazendo 25%, 26%, que o Fritz já fez 27% em 2002, a gente tem condições do Décio Lima ir para o segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição. Quem vai ganhar, quem vai perder no segundo turno, ninguém sabe. Agora, se num cenário ideal, de que o presidente Lula ganha no primeiro turno e vem para Santa Catarina como um presidente do país eleito, para se aliar com Santa Catarina, para ajudar Santa Catarina, para apoiar Santa Catarina, pode alavancar a candidatura no segundo turno, no caso, democraticamente, se o Décio for para o segundo turno, e nós vamos lutar para isso e vamos trabalhar para isso. Então é uma eleição em aberto, e se é uma eleição em aberto, como está polarizado no plano nacional, aqui em Santa Catarina, como não tem muito o que mostrar do governo federal, nem na saúde, nem na educação, nem na universidade, nem no Instituto Federal, nem na infraestrutura, é possível que ele vai perdendo musculatura, e a nossa presidência da República pode mostrar em Chapecó, Universidade Federal, Instituto Federal, acesso à BR-282 na presidenta Dilma, apoio ao Hospital Materno Infantil, e Minha Casa Minha Vida, pega quantos conjuntos habitacionais foram feitos em Chapecó no programa Minha Casa Minha Vida, pega a vida dos agricultores, a vida era melhor, o povo vivia melhor, o povo tinha melhor dignidade, melhor salário, melhor aposentadoria, esperança, era mais feliz, o povo era mais feliz. Então, essa esperança retoma com o presidente Lula, e esse vínculo entre Décio e presidente Lula, é possível colocar o Décio no segundo turno, e eu acredito nisso. Só para a gente lembrar, deputado, em 2002, que o ex-presidente Lula se elegeu, né? Mesmo assim, o PT elegeu a Ideli, né, senadora, mas o Fritz não foi para o segundo turno. Na época foi o Amin e o Luiz Henrique, né? Então, mas assim, o que te faz acreditar que agora, por exemplo, o PT possa ir para o segundo turno? Essa divisão de votos? Justamente você deu a resposta já, porque em 2002 eram dois candidatos mais à direita. Sim. Com o Fritz, e o Fritz fez 27 e poucos por cento, faltou 30, 50 mil votos para ir para o segundo turno. E o presidente Lula em Santa Catarina foi o mais votado proporcionalmente no país, com 63%. Então, quando diz, não, Santa Catarina é conservadora, Santa Catarina é progressista, no momento histórico ela foi progressista. E ela elegeu com maior proporcionalidade o presidente Lula. E depois reelegeu o presidente Lula. Mudou o cenário, mudou a conjuntura, acabou fortalecendo os setores mais à direita nesse último período. Com a onda bolsonarista, elegeu deputados federais, deputados estaduais. Agora estamos numa nova conjuntura. Agora é o governo federal que tem que prestar contas para o povo de Santa Catarina. E qual a obra? Eu agora pedi para a minha assessoria, para o Cleberson, comprar um binóculo ou uma lupa maior. Porque eu estou com um binóculo procurando as obras do presidente atual do país em Santa Catarina e eu não encontro. Estou procurando, passei lá em Laguna, 750 milhões, a Ponte Anita Garibaldi, sul, aqui de São Miguel a Paraíso, obra do presidente Lula, acesso, Universidade Federal, Instituto Federal, Minha Casa Minha Vida, obras e tudo dos nossos governos. E eu estou procurando do governo federal. E eu vou perguntar cada vez mais para os bolsonaristas aqui de Santa Catarina, me mostrem uma obra, me convida para uma inauguração, além de motociata, além de férias em São Francisco, né? O povo pega o salário, pega as condições de vida, de trabalho, o que os deputados federais que sustentaram esse governo têm a mostrar para o povo de Santa Catarina. Eu tenho coerência, eu votei contra a reforma da Previdência, porque a aposentadoria, visita a periferia nossa em Chapecó, para os trabalhadores, trabalhar 35, 40, 45, um menino da rádio que começou aos 16 anos, vai se aposentar aos 65,
49 anos de trabalho. E quem trabalha no braçal, quem trabalha no pesado, pô, pelo amor de Deus, esse país tem que dar decência para o povo, para envelhecer bem, para o idoso, para o aposentado, para o assalariado, dar dignidade para o assalariado, para ele comer mais, para ele consumir mais, para movimentar a economia, o círculo virtuoso. Como é que você tira direitos do nosso povo, achando que isso vai melhorar? Então, o que a gente está percebendo? Que hoje, a conjuntura, nós estamos a 40 dias da eleição. Tem muita coisa boa que vai acontecer. Tem muita esperança que vai acontecer. Tem muita decência que a gente vai mostrar o que foi o governo presidente Lula em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e compara com o governo atual. Compara, vamos comparar. Vamos mostrar, vamos botar de um lado o que nossos governos fizeram em habitação, na agricultura, no crédito. Está terminando o crédito para o NAF agora essa semana. E tem até junho do ano que vem. O setor empresarial precisa de juro mais barato, precisa ter subsídio para ativar o setor econômico, setor produtivo. 13,75 a taxa Selic. Isso é um escândalo. Numa estagnação econômica. Ah, agora tem auxílio tal, auxílio. Isso é para comprar voto. Isso é para comprar a dignidade das pessoas, dos mais pobres. Isso o povo não vai ser enganado, porque percebeu que 3 anos e meio foi numa forma de lidar com a pandemia criminosa. Não é só as pessoas. Eu vivo a minha sobrinha, 36 anos, pedia socorro como enfermeira em Curitiba para vir a vacina. E não veio em tempo. E ela perdeu a vida atendendo as pessoas vítimas de Covid. E morreu de Covid e deixou uma menina de 5 anos. Meu irmão, depois de 30 dias, morreu de Covid. Por quê? Porque não veio em tempo a preocupação e coordenação de uma crise, como tantos outros aqui de Chapecó. Quantas famílias aqui em Chapecó sofrem, como hoje, como ontem vi a pessoa perdeu a esposa chorando ali no São Cristóvão, nos encontrou eu e a Luciana e diz, não veio a vacina em tempo, perdi a minha esposa. E ele imputa a responsabilidade a quem? A um governo que não cuidou da vida, não protegeu a vida. É isso que nós estamos discutindo aqui, não estamos discutindo ideologia, não estamos discutindo partido político, nós estamos discutindo decência, dignidade, nós estamos discutindo cuidar da vida das pessoas, proteger a vida das pessoas, economicamente, socialmente, mas de forma vital. Eu botei 4 milhões aqui no hospital regional para a pandemia, para tentar diminuir o sofrimento das pessoas que estavam com Covid aqui no hospital regional. Então, acho que essa é a minha história, essa é a minha coerência em toda a minha vida política, como também professor da universidade. Deputado, só para finalizar, se aqui no Estado a gente está vendo uma polarização, não está tendo uma polarização, melhor dizendo, nacionalmente está, né? A gente tem o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Obviamente o senhor acabou de expor alguns fatores que fazem o senhor acreditar na eleição do ex-presidente Lula. Mas assim, a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem força também, enfim. A minha pergunta é, o senhor até citou antes de uma eleição em primeiro turno, né? A gente sabe que na história, desde que tem a reeleição, todos os presidentes foram reeleitos, né? Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu. Mas todos no segundo turno, com exceção do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique se reelegeu em primeiro turno em 98. Essa minha pergunta é no seguinte sentido: o que faz o senhor acreditar, por exemplo, que o Lula possa ser eleito em primeiro turno se em 2006, que ele tinha uma popularidade alta naquela época, era o presidente, ele foi reeleito em segundo turno, não em primeiro turno? Eu acho que o grande desejo e vontade nossa é eleger o presidente Lula. O ideal é ganhar o primeiro turno para ele já começar a preparar o governo, ver as decisões, compor o governo e já começar a agir para melhorar esse país, crescer, conquistar a respeitabilidade internacional que hoje nós não temos e passamos o vexame diante dos embaixadores lá questionando as urnas eletrônicas porque não tem como responder à economia e os problemas sociais do país. Então, quando as pesquisas consolidam de 44% a 47%, e em votos válidos 49%, 51%, 52%, em todos os institutos de pesquisa, é uma consolidação do apoio popular ao presidente Lula. A segunda razão é a desaprovação.
é a rejeição ao atual presidente. Se tu rejeita, tu não vota. Tu não vota. E se tu pega todas as pesquisas de primeiro para segundo turno, o atual presidente não passa de 39%. Por quê? Porque está chegando a um teto do atual presidente. Porque quando tu põe 44, 45, 46, 47, para o segundo turno vai para 52, 53, 55 do presidente Lula, tu vai encontrando no atual presidente 34, 35, para 37 no limite 39. Então, nessa leitura de aceitação e rejeição, se parte da base do Ciro Gomes vem para o presidente Lula no primeiro turno e o Lula não perde voto, ou seja, o grande desafio do presidente Lula é não perder voto. Tá? É não perder os votos que tem hoje consolidado como intenção e transformar isso da intenção em voto em 2 de outubro. Então, é evidente que se nós ocorrer o segundo turno, a tendência de que quem não votou no atual presidente vota na oposição no segundo turno para o presidente Lula, e tem muitos já manifestaram que no segundo turno votarão na democracia, na institucionalidade no Estado democrático de direito, primeiro ponto. Segundo, na estabilização política, como diz um agricultor com 200 hectares. Não sei se vou plantar, não tenho segurança, não sei se vou ganhar ou vou perder. Empresário, hoje eu conversava com o empresário visitando, não sabemos se vão fazer financiamento ou não, porque a gente não tem estabilidade. Quando eu converso com o pessoal do Mato Grosso, que o presidente atual falou mal da China, a China segurou 100 dias a importação de carne bovina, e estavam lá nos portos, tudo parado, e eles xingando, e eles que votaram nele, chamavam, isso é louco, o maior parceiro comercial. Por que nós aqui vendemos tanto de Santa Catarina? É o fator China, que cuidou da pandemia, não tem 10 mil mortos numa população de 1 bilhão 426 milhões, e cresceu 8,3% no ano passado. Por isso que nós vendemos tudo para a China. É carne, é suínos, é bovino, é avicultura, é soja, é milho. É o fator China que movimenta a economia catarinense com exportação. Então, por isso que eu tenho muita crença, muita esperança, e eu visito as bases, eu visito o nosso povo, e há uma esperança enorme para voltar a comer o churrasquinho no final de semana, tomar uma cervejinha, como um direito humano. Uhum. Pedro, queria então te agradecer pela entrevista, pela sua visita, né? Pode fazer as suas considerações aí, finais? Eu quero te agradecer, Bruno, pela oportunidade, né, que o grupo aqui do Diário de Iguaçu concedeu para que a gente pudesse prestar conta, se posicionar com a coerência e a minha história de vida. Eu estou 30 anos ligado à universidade, sou professor, sou educador, por isso que sempre elejo a educação como uma das grandes bandeiras da minha vida, da minha luta política, né? Como do artigo 170, as bolsas de estudo, encontrava alunos essa semana aqui, jovens aqui em Chapecó. Eu me formei com a bolsa do artigo 170. Então, como a luta da Universidade Federal, qual a melhor herança que a gente deixa para os filhos? É a escola, desde a creche, que fui relator da medida provisória do Brasil Carinhoso, a lei das creches, que criou-se aí centenas e centenas de creches no país, inclusive aqui em Chapecó, como na universidade federal, como da UDESC, como do Instituto Federal, e como a lei das bolsas de estudo. Então tenho muita alegria e gratidão ao povo de Chapecó, gratidão ao nosso povo do oeste de Santa Catarina, que tem confiado a gente esse espaço de luta. E eu tenho muita gratidão ao povo de Santa Catarina, que me fez, numa conjuntura difícil, 2018, ser o terceiro deputado federal mais votado, um chapecoense. Em 2021, no Congresso em Foco, o povo de Santa Catarina me elegeu como deputado mais atuante, um deputado federal chapecoense. Então tenho muito orgulho de ser chapecoense nos 105 anos da história política administrativa de Chapecó. Tive o privilégio de ser vice-prefeito, o privilégio de ser prefeito, e terminei o mandato de prefeito com 88% de aprovação. Por isso que 2 anos depois fui o deputado estadual mais votado de Chapecó. E agora, no terceiro mandato de deputado federal, graças à generosidade, né, do nosso povo chapecoense, do nosso povo oestino e catarinense. Quero continuar honrando com ética, com decência, com muito trabalho, mas com muito trabalho. Eu trabalho 10, 12, 15 horas por dia se precisar, porque esse mandato é um mandato do povo de Santa Catarina, e o povo tem que julgar meus 4 anos, e tenho profunda gratidão
ao povo catarinense que tem confiado, e vou buscar nesse mandato próximo também continuar honrando a confiança e a generosidade do nosso povo catarinense, do nosso povo oestino e do nosso povo chapecoense. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado por essa oportunidade. Saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Obrigado, Pedro Kizai, então, pela entrevista. Também obrigado a todos que nos acompanharam. Até o próximo Talk in DI.